Tá começando mais um Pode Entrar. Eu quero te dar as boas-vindas ao nosso bate-papo, à nossa mesa de conversa com especialistas. Quero agradecer você que está acompanhando a gente desde o início, dá aquela curtida, você que está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui no nosso canal. Vou te pedir com todo carinho, se inscreve no canal, dá aquela curtida, compartilha, comenta, sugere novos convidados para a gente trazer na mesa do Pode Entrar. A gente fica muito feliz com a sua audiência. Você já imaginou que o sucesso profissional pode impactar diretamente na relação pessoal, familiar, em especial na relação do casal? A gente vai falar sobre isso no Pode Entrar de hoje. E para a gente bater esse papo, o nosso convidado hoje é o psicólogo Josué Wesley. Seja muito bem-vindo, Ok, Josué, obrigado. que trabalha há mais de 20 anos com relacionamento, não é isso, Isso, Josué? relacionamentos amorosos. Relacionamentos amorosos, no âmbito familiar assim, é algo que a gente não costuma pensar. A gente pensa, na verdade, preciso trabalhar, ter sucesso profissional e tá tudo ótimo, tá tudo Isso. certo, vou ter uma família feliz. Mas nem sempre funciona assim, né, Josué? Isso, nem sempre funciona assim. A primeira coisa é falar de relacionamento amoroso, no mínimo, você tem que ser um especialista dentro de casa, né? Sim. Minha Tá história. no currículo do senhor isso? Tá. Ah, Eu tenho 29 anos de casado, tá olha. bom? Casado há 29 Uhum. anos. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Issa, mais velha, o Thales e a Alegra. Você viu o Thales quando eu trouxe aqui, né? Vi, conheci o E minha Thales. esposa tá ali fora com a minha filha. Uhum. Minha filha falou: Mãe, eu vou porque eu quero dar uma força pro papai, Olha que né? maravilha. Então, 29 anos juntos, casaria 29 vezes com a mesma mulher, tá? Talvez assuste alguns, né? Tem gente que não casaria jamais com a mesma mulher, mas eu casaria 29 vezes. Não para como uma forma demagógica ou como uma falsa proposta, mas eu quero dizer para todos que estão ouvindo que sucesso e família tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E uma coisa muito importante que o senhor falou, que é o apoio da família. O apoio da Eu família. acho que é um ciclo, né? Exatamente. O que que acontece, Leonardo? Eu trabalho com a máxima quando eu trabalho dentro do consultório. Nenhum sucesso vale o fracasso da família. O que que você acha dessa frase? Eu acho que ela tem que ser escrita numa tábua assim, com letras douradas e ir para a parede moldurada, que é muito importante. Exatamente. O que que adianta você ter sucesso, Uhum. mas a sua família é um fracasso? E foi dentro dessa perspectiva que eu atendo muitas pessoas, atendo mais de 15 anos. Antes de ser psicólogo, eu já trabalhava com relacionamentos amorosos. Foi juntar esses anos todos, há 20 anos eu já trabalho com essa turma. E o que que eu fui percebendo com os meus pacientes? Que eles tinham muito sucesso. Eu já atendi prefeitos, já atendi juízes, procuradores, já atendi gente simples, atendo gente simples também, mas todos têm uma dinâmica. O que que acontece? Quando a pessoa começa a fazer sucesso, as coisas começam a desandar. Aí você vai perguntar por que isso acontece? Porque é preciso haver um equilíbrio, é preciso haver uma homeostase, é preciso haver um equilíbrio entre trabalho e família. Por que isso? Antigamente, não sei se você lembra, o homem Neandertal, o cara das cavernas, ele ia para caça, ele tinha que trazer o javali, ele tinha que Sim. trazer Uhum. a carne, né? E a família ficava esperando ali, torcendo por ele. Uhum. Imagine você vai à caça, você vai à luta e chega sem nada em casa. Existe uma perspectiva e uma expectativa Uhum. de quem está em casa E te que acaba esperando. virando uma pressão. Exatamente, de ter que trazer. Uhum. Mas o que que acontece? Por que que eu fui me abrindo para esse público, Léo? Porque os empresários se tornam pessoas de grande sucesso, mas quando chegam em casa, fracassam. Você entendeu? E tem até uma frase, tem um texto do Freud de 1902. O título é o seguinte: Os que fracassam no triunfo. Uhum. Os que fracassam ao triunfar. Tem pessoas, Léo, que sempre, quando chegam no triunfo, fracassam. Quando chegam no triunfo, fracassam, vira um pêndulo. E quando eu comecei a analisar os meus pacientes, eu fui percebendo que geralmente eram pessoas que estavam quase chegando no sucesso. Mas elas vão fracassando. Aí você fala: Josué, a que você atribui isso? A família, a base. É muito bacana quando você entende que o sucesso
ele chega, mas a base é muito mais importante. Uhum. E um tema interessante para a gente conversar também é que a cada 10 anos, 50% dos relacionamentos fracassam. Entendeu? Por exemplo, se eu me casar hoje, se eu contar 10 anos para frente, 50% dos meus amigos vão fracassar no casamento. Ou seja, um índice de divórcio que eu fui analisar hoje, né? Eu já sabia dessa estatística, mas eu fui ver recente, entre 12% dos casais fracassam a cada 10 anos. Né? Tem um humorista chamado Miguel Falabella, né? Um Uhum. ator, um grande ator, Uhum. mas ele disse uma frase que o casamento parece um submarino que foi feito para afundar. Às vezes, as brincadeiras elas podem vir, mas eu não concordo. É como se eu dissesse que todo casamento leva ao fracasso. E não é assim, Uhum. né? Conheço muitas pessoas que são bem-sucedidas no casamento. Tenho visto uma geração de pessoas que se preocupam, sim, com o relacionamento e procuram terapia. Hoje estão procurando bastante terapia. E a terapia, ela de casais principalmente, né, os empresários têm procurado porque têm fracassado. E a terapia ela serve justamente para avaliar, né, quais são os gatilhos, o que está acontecendo. O modelo de gestão, Léo, desse empresário tem muito a ver com o nível de equilíbrio familiar que ele teve. Se ele é um líder, se ele é um gestor opressor, a gente acaba investigando e sabe que que a educação foi opressora. A gente tende a repetir os fracassos. A consequência já de. Exatamente. Na terapia a gente trabalha uma coisa importante, cuidado para não repetir os fracassos familiares. Cuidado. Que bom se a gente repetisse o sucesso, né? Uhum. Repetisse o seu pai, seu tio, foi um grande empresário, foi um grande homem, e a gente repetisse, mas não. Geralmente a gente repete o fracasso familiar, as doenças também, pressão alta, câncer, Alzheimer, falência. Isso é muito complexo, porque mas eu trabalho uma coisa que é chamada autorresponsabilidade. Eu consigo identificar aonde que eu estou fracassando. Você quer um exemplo? Família de pessoas que têm um alcoólatra, pessoas com alcoolismo. Você já parou para pensar que geralmente, se você faz uma busca na árvore genealógica, geralmente alguém teve problema com álcool? Sim, é comum, né? Infarto, né? Falência, Uhum. o divórcio em si. Então, é interessante, né, essas pesquisas. E o homem, na realidade, é um ajuntamento disso tudo, né? A gente chama do sistema. Sim. Você entendeu? Sim, ou seja, essa base a gente não pode considerar apenas a família hoje, mas uma família de gerações Não, não. passadas, inclusive, que tem Exatamente. uma correspondência direta. Quando a pessoa chega no meu consultório, eu digo bem assim: quem você está representando? Quando é uma mulher, eu digo: quem são as mulheres que vêm atrás de você? Me conta um pouquinho da história, quem foram as mulheres? Sua mãe, suas tias, sua avó, bisavó, foram mulheres opressoras, foram mulheres fortes, né? Mulheres que são que têm um espírito de liderança. E geralmente essa pessoa chega assim, né? Pai Josué, eu sou muito forte e tal. Minha Uhum. avó é que mandava, minha avó é que Uhum. matava porco, matava galinha. E a gente morre de rir. E quando os homens chegam também, Léo, eu pergunto o seguinte: você está representando quem na minha frente? Quem foi seu pai? Quem foi seu avô? Quem foi seu bisavô? Que histórias que eles carregam? E geralmente a gente vai identificar que há uma repetição, você entendeu? Às vezes até de agressão, né? E às vezes você fala, não, o empresário, ele tá livre. Você vai vendo nesses influencers, na internet, geralmente essas pessoas estão... Geralmente não, vamos colocar 35% estão envolvidas em processos de violência, Uhum. de agressão física, e quando a gente vai pesquisar isso lá, o pai, o tio, você entende? Você entende? E eu vou dizer uma coisa que talvez choque, mas nós somos um país machista. Não sei se você concorda com isso. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, concordo. Assim, o que você vem falando, a pessoa chega para se consultar, para uma conversa, trazendo outras pessoas na Exato. Ela não bagagem. chega só. Às vezes isso é positivo. Eu trago aquela
cultura, né? A cultura dos meus pais. Isso, Meu pai era assim, assim, eu tenho orgulho de dizer, mas nem isso. sempre é positivo, né? Exatamente, nem sempre é Às vezes positivo. a personalidade, inclusive, porque a cada geração o mundo muda. Isso, a cada 10 anos, uma geração ela vai mudando o olhar, o comportamento, e a gente vai contando isso. É importante pensar isso. O senhor me disse que começou a trabalhar com casais antes mesmo da psicologia, não é Exatamente. isso? É, eu tenho uma formação cristã, né? Então a Ah, gente já trabalhava, eu e minha esposa, já ali na. Na realidade, já. Eu sempre fui líder, né? Nos uhum, lugares que eu fui. Quando eu era moleque, tocava violão. E aí eu já fui tomando uma liderança, né? Sempre sim. eu toquei. Uhum. E aí sempre eu assumi, quando eu era adolescente, grupo de adolescente, grupo de Ah, jovens. bacana. E aí grupo de casais em lugares, em instituições religiosas, instituições sociais. Onde eu ia, sempre eu tive essa pegada Aham. mais de liderança. Eu e minha esposa, minha parceira. E estando dentro desses círculos sociais, o senhor tem a oportunidade de observância também, Isso. exatamente, e estudar esses grupos. É, o senhor falou, comentou agora há pouco sobre a questão dos Neandertais, o homem sair a caça. Isso. Eu acredito que nesses 20 anos o senhor deva ter visto o quadro geral mudar várias vezes. Por que que eu falo? A gente vem de gerações onde o homem era o provedor da casa, Isso. ele sai para trabalhar e a mulher é a dona de casa. Isso era totalmente aceitável. Na verdade, era quase que uma regra. Só que Isso. isso vem mudando. Na minha Exatamente. família, ainda, principalmente no interior, ainda tem muito dessa cultura. Eu visitei há pouco parentes no interior ali da Paraíba que meu tio fica sentado esperando Comida na mão. o prato de comida chegar na mão, que minha tia Exatamente. monta e leva para ele. E aí, numa situação, eu puxei um ferro de passar roupa para passar uma camisa que ia sair e os homens da casa ficaram Assustados, né? assustados. Não, a tia passa para você. Não, meu Deus. Eu costumo passar minha roupa. Aliás, lá em casa, quando eu morava com meus pais, minha mãe odeia passar roupa. Eu passava a roupa da minha mãe também. Ou seja, no Legal. meu âmbito familiar, isso já é uma coisa totalmente normal. Em outros âmbitos familiares, não, é um absurdo. E eu acredito que isso vem mudando, principalmente com a era digital. Talvez não mude nas pessoas, mas o mundo em si hoje coloca o seguinte: a mulher tem que ter seu lugar na sociedade também, como trabalhadora. Uhum. E eu concordo totalmente, Sim. se ela quiser, não que seja Exatamente. imposto pelo mundo. Veio mudando muito isso, por exemplo, nessa questão, hoje as pessoas sofrem muito a pressão da sociedade para Uhum. se enquadrar ali dentro do modelo que hoje é o Va- certo. Vamos lá, Léo. O que que acontece? Quando eu pego por incrível que pareça, a gente poderia até fazer uma pesquisa mais apurada. Mas vamos falar sobre essa questão do homem e da mulher, o papel. Vamos lá. Quando um casal chega para mim, a primeira coisa que eu digo para eles é o seguinte: o sucesso é nosso, não é isso? Eu digo, não, eu estou falando sobre casamento e relacionamento. Uhum. Então tudo é nosso, a gente entende que é nosso, beleza? Aí eu digo bem assim, fulano, o sucesso do casal é nosso? É. Então, se o sucesso é nosso, de quem é o fracasso? Nosso. De quem são os problemas? Nosso. De Nossa, quem são os filhos? Nosso. E o dinheiro? nossa. Nosso. Então, o que que acontece? Se o dinheiro é nosso, na construção, tudo é nosso na família. Uhum. Então, se a mulher trabalha e o homem fica em casa, esse dinheiro de quem é? Teoricamente, se a mulher temporariamente está trabalhando, o homem não. Uhum. É nosso também. Mas existe uma questão masculina muito complexa, muito complexa. Recentemente eu fui assistir um documentário sobre a machosfera, não sei se você conhece, né? A machosfera, ou o Red Pill, Uhum. e é muito complicado Uhum. quando a gente começa a dar um olhar para essas coisas. Eu vou falar sobre um tema polêmico, mas eu sempre gostei de ser polêmico. Mas eu tenho um amigo meu que falou que o Red Pill é aquele cara que sofria bullying na infância, sentiu um nada e agora se sente alguma coisa e ele quer menosprezar as Uhum. mulheres. Ele se sente o cara, o foda, o todo-poderoso. E as coisas não são assim. Então, quando foi mudando, o mundo foi mudando de fato. Veio o feminismo nesse processo todo. O feminismo ele veio dar um up, sim, nas mulheres. Porém,
quando eu penso que qualquer movimento que eu elevo demais um e menosprezo o outro, eu acho que isso não é saudável, correto? Eu Sem dúvida. elevo demais um gênero e diminuo o outro. É preciso haver um equilíbrio. Mas quando você falou de passar a roupa, achei interessante, Hum. mas lá em casa eu ensino meu filho, sim, Uhum. a cuidar das mulheres, a cuidar das irmãs. Eu ensino ele a proteger, né? E é interessante que os homens estão perdendo esse feeling. Os homens estão perdendo essa perspectiva. Eu tive um paciente já bem no passado que ele começou o namoro, ele abria a porta do carro, né? E aí uma vez ele estava se sentindo muito bem. Aí uma vez ele foi fazer isso e um amigo dele passou por trás e chamou ele de tipo um chofete, Alfred que chama, Ah, sim. É o chofé do Batman. é do Batman. É. E aí ele tava abrindo a porta, o cara, ó, Alfred, tal, tal. Aí ele ficou todo sem graça, falou, a partir de hoje eu não vou abrir mais a Caramba, tá porta. vendo? Pressão do mundo, pressão da sociedade. Exatamente, só que isso, dentro como eu atendi esse casal, eu fui percebendo que a gente não tropeça em pedrinhas no relacionamento, cara. A gente não tropeça. Aliás, perdão, a gente tropeça em pedrinhas Uhum. e não em montanhas. Ah, sim. E você vê que essa atitude dele abrir era algo que ele sentiu que era generoso. Então, Uhum. inclusive, ele era um pouco mais velho que a esposa e aquilo fazia bem para ele, só que ele se sentiu pressionado pelo amigo. Alfred, a partir daquele dia ele não abriu mais. Mas quando eu falo, Léo, sobre o sucesso e o fracasso, é responsabilidade de cada um. Você entendeu? Uhum. E se você falar, Josué, qual é o sucesso do casamento? Aí eu quero perguntar para aqueles que já assistiram o Kung Fu Panda. Você já assistiu o Kung Fu Já. Panda? Uhum. Você tem duas coisas interessantes. Não sei se você lembra que quando ele começa a ir na batalha lá com o Tai Lung, mas tem um mestre deles que diz que há um segredo, né? Uhum. Naquele artefato que parece onde esconde a espada. Sim. E aí ele acha que o segredo do grande dragão guerreiro vai estar ali dentro. E aí eles brigando, ele e o Tai Lung, tem hora que ele abre aquilo e ele consegue abrir quando ele vê uma imagem que reflete dele mesmo. Uhum. O sucesso não tinha a ver sobre a porrada que você ia dar no seu inimigo. Tinha a ver com quem você é, quem você se tornou depois da consciência que você tem. Casamento também tem essa dinâmica, tá bom? Tem um esporte chamado frescobol. Você lembra onde é jogado esse? Na praia. Na praia. Se você já jogou frescobol, não sei se você parou para pensar. Vamos lá, o último jogo que teve do João Fonseca, que é o nosso atleta, e teve o Djokovic, Djoko. E aí, o João Fonseca ganhou do Djokovic. Cara, que partida incrível. Eu tava ali fazendo meu cabelo, né? Tirando uns pouquinhos dos pelinhos aqui. Uhum. E aí a galera lá na barbearia começou a celebrar. E a gente, João Fonseca. E um dos segredos de João Fonseca ter ganho do Djoko foi conhecer muito bem o adversário, porque o Djoko é a inspiração para ele. Mas no jogo de tênis, quem ganha é quem faz o ace, é quem quebra o outro. Enquanto mais complexa a jogada, mais a galera celebra. Bora, pá! Se o cara quebrar a cara lá no saibro, melhor ainda. Só que no casamento é diferente. Tem um esporte chamado frescobol. Quem faz essa análise é um grande filósofo, um educador, que já morreu, chamado Rubem Alves. Eu gosto pra caramba dele. Ele diz que o relacionamento precisa ser no modelo frescobol. Olha a Hum. sacada do frescobol. Enquanto pior a bola chega para mim, melhor eu tenho que devolver pro meu adversário. Parou pra pensar nisso já? O cara se estabaca, a gente dizia muito isso, né? Uhum. Lá na adolescência, se estapeia, e ele vai caindo, mas ele tem que entregar a bola redondinha pro outro. E casamento é É a isso. mesma coisa. Casamento é isso. Eu sempre digo que no relacionamento amoroso, eu não tenho que brigar para saber quem está certo. Tem um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Ele criou uma abordagem que eu utilizo, tá, Léo, na terapia chamada CNV. Você já ouviu falar na CNV? Não. Comunicação não violenta. Uhum. Legal pra caramba. É o Uhum. nome todo mundo fala, não, tal, o que que é violento? Comunicação não violenta, ela foi criada para mediar conflitos entre nações. E um dos segredos do casamento, não tem um segredo, né? Não tem um segredo do casamento. Mas uma das coisas que contribui é a CNV, a comunicação não violenta.
Comunicação não violenta é quando eu entendo que, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para ti. Qual a vantagem de você estar certo numa discussão? Já parou para pensar? E hoje em dia é o que mais se busca. Eu quero estar certo. Eu quero ter a última palavra, Não né? existe, não existe. Eu vou fazer uma dinâmica aqui. Posso fazer uma dinâmica? Pode, fica à vontade. A É, casa é sua. eu soube que você gosta muito de maçã. Hum. Aí eu falei, cara, eu vou trazer uma maçã pro Leonardo. Só que eu trouxe uma maçã red, aquela gostosa. Você tá vendo? Ela é vermelhona, macia e ela é muito doce. Uhum. E eu resolvi trazer essa maçã para você. Ela é muito doce, porque você já tinha me dito. O que você achou dessa maçã? E o detalhe, cara, só tinha ela. Quanto você acha que eu paguei nessa maçã para trazer para você, Léo? Calcula aí, você sei que você é bom de. Numa maçã? É, Ah, vamos botar uma maçã bonita, yeah. suculenta, como o senhor descreveu. Vamos botar uns R$ 4. Sabe quanto que eu paguei por essa maçã? Quanto? Eu paguei R$ 400. Você achou caro? Sim. Achou muito caro? Achei. Você achou mesmo caro? Sim. Beleza. Mas como eu sei que você gostava, eu falei, cara, eu vou trazer R$ 400. Cara, tem muita gente que me achou ridículo na fila. Mas eu falei, cara, eu vou. Como eu conheço desde a infância o Léo, eu vou levar essa maçã porque talvez ele goste. Uhum. O que você achou? Bacana? 400 pau? Você achou baratinho? E eu achei bem caro. Putz, Guilherme, foi mesmo, cara. É. Puxa vida. E o que você achou dessa. Você pode até toca nela, toca um pouquinho nessa maçã. Hum. Olha só, vermelha, daquele jeito que você gosta, cheirosa. Uhum. O que você achou dessa maçã vermelha? Bem, é uma maçã verde, né? Verde? Não Tem é certeza, Léo. absoluta. Não é bem E um detalhe, você sabia que eu daria R$ 4.000? Porque nós somos amigos de infância. Você lembra que você conecta a maçã com a sua avó, que ela te dava aquela maçã, raspava quando você era bebê. É significativo pra mim. Você tá chegando onde a gente precisa chegar. Deixa eu dizer uma coisa pra ti. Você gostou da maçã verde a R$ 400? Vermelha, perdão, não é verde, é vermelha. Vermelha. Gostei. Eu tô começando a gostar, seu Josué. Eu tô começando a gostar do que ela Representa. tá significando aqui na situação. Não é mais uma maçã, é um É uma- gesto. Aí eu começo a conversar com os casais e eu digo bem assim. E aí tem um, geralmente a gente observa o comportamento, tem um que quer ter razão. A gente, na verdade, a consulta já começou, tá? Uhum. Análise. E aí, o que eu observo? Quem é que briga para saber quem tem razão? Aí tem gente que diga, Josué, ridículo, você pagou um preço absurdo. Josué, essa maçã não é vermelha. Sabe o que eu digo para as pessoas? Qual a necessidade de você dizer que ela não é vermelha e que ela foi cara, sendo que é um presente que eu quis te dar? O presente vai além, você concorda? Sem O dúvida. presente tem a intenção de me fazer importante. O presente tem a ver com como você é importante, como nós somos amigos de infância, você conectou a maçãzinha raspada, vermelha ali que a vovó fazia para você, né, pequenininho. Uhum. E aí eu falo, Léo, o seguinte, você não precisa brigar. Aí ali eu já vou analisando quem é que briga para quem tem razão. Quer que eu diga uma coisa para ti? Se a resposta correta. Qual seria a resposta correta, Josué? Muito obrigado Sim. pela essa maçã vermelha que você comprou para mim. R$ 400. Parece que foi. Para você não houve tanto esforço, mas se houve, para mim tanto faz. Mas eu quero te agradecer pelo presente. O que você acha, Léo, dessa análise? Eu acho fantástico. Eu acho que faz sentido demais, seu Josué. Aliás, eu ouso dizer, eu fico contando história demais, às vezes eu tenho que pensar, não, o convidado é que tem que falar. Mas é que às vezes tem situações aqui que me traz tantas lembranças. Qual tantos lembrança? gatilhos coisas que o senhor falou. Uma frase. Vamos lá. No relacionamento a gente tropeça em pedrinhas e pedrinhas. nunca em montanhas. Nunca em montanhas. E agora essa questão de quem tem que estar certo. Eu ouso dizer que se eu tivesse conhecido o senhor antes, talvez eu seria casado hoje ainda, sabia? E assim, eu acho que a minha ex não vai nem assistir esse programa, ou vai. Eu não vou falar nenhuma mentira e não vou falar com maldade. Ela sabe disso, nós já conversamos sobre isso depois. Eu passei um casamento de 2 anos. Ok. Quando a gente terminou,
as pessoas ficavam perguntando: o que aconteceu? Teve traição? Cara, não teve nada grandioso. Teve um monte de coisinhas Pequenas coisas. todos os dias. Uhum. Coisinhas idiotas, que no começo eram idiotas. Só que quando você começa a passar por aquilo todo dia, toda hora, aquilo vai saturando, Uhum. né? Aquilo vai sufocando. Assim, situações em que eu trabalhava, eu não tinha vontade de voltar para casa mais. Porque Entendi, tinha entendi. briguinha por causa disso, por causa da Entendi. panela errada, por causa da coisa fora do lugar. E por mais que a gente conversasse, não resolvia, isso não mudava. E assim, eu fiz um grande esforço. Eu, como homem bagunceiro que sempre fui, Uhum. fiz TDAH? muito TDAH. Aliás, aqui hoje somos dois neurodivergentes. O senhor me falou que tem TDAH Eu tenho também, né? TDAH. São dois neurodivergentes, tagarelas aqui, com superpoderes, né? Porque diz Graças a que Deus. TDAH tem superpoder. E, assim, a maçã, inclusive, me lembrou uma coisa, ela tem misofonia, que era uma coisa. Quando você come o barulho que você mastiga. Isso, então, apesar de eu achar aquilo, nossa, que absurdo, mas era uma coisa dela. É uma condição dela. Então, toda vez que eu ia comer uma maçã, eu ia pra fora. Ainda hoje, quando eu vou comer uma maçã, eu me lembro, né? Do barulho. Isso. Então, eu fazia a minha parte ali dentro do relacionamento, mas não parava essas brigas. E por coisas muito idiotas. Eu cheguei a começar a fazer Uber. Eu lembro da minha mãe me perguntar: filho, tá precisando de dinheiro? Não. Pra Aí eu sair um só pouco. quero ver a experiência, mas na verdade eu queria sair de casa. Uhum. Eu saía do estúdio, do escritório, ia pra casa, pegava o carro e ia rodar até 1 hora da manhã. Pra voltar, ela já tá dormindo. Uhum. Nessa situação eu percebi, cara, o casamento acabou, não Isso. tem jeito. Não tem jeito, porque já tá 2 anos conversando, Uhum. não muda, não resolve, por mais que eu tenha me esforçado. Mas ela não, e eu falo isso sem medo. Falei, inclusive, pra ela. E acabou. Por causa das pedrinhas. Desses Exatamente. tropeços em pedrinhas. Ou seja, não foi Entendi. uma montanha, Entendi. não foi uma coisa grandiosa que aconteceu, não teve traição, mas as coisas pequenas acabam o relacionamento Tem também. uma série, Léo, chamada 1 Milhão de Pequenas Coisas, da Globoplay, muito bacana. Sugiro que você veja, uma das melhores séries que eu já vi. Mas, só para reforçar isso que você está falando, quando você pega um Uber e tem que sair, você vai ficando distante. Uhum. Você vai perdendo a conexão da pessoa que você ama. Não só você, mas estou dando um exemplo geral. Tem uma coisa, Léo, que destrói o casamento. Não sei se você já ouviu falar. O maior o maior opositor ao amor não é o ódio. Você sabe qual é? Indiferença. O que é indiferença? Eu pergunto. Geralmente os casais procuram empresários, procuram os relacionamentos, procuram a terapia num momento, numa fase de homeostase. O que seria isso? Não tenho a menor ideia. Perdão, não homeostase. Nós vamos fazer o corte mesmo, né? Em estado de metástase. Não, mas corte não. Aliás, a premissa do Pode Entrar é essa, que fale de maneira Eu que estou me sentindo seja muito à vontade de também. fácil entendimento. E a gente quer conhecer a termologia. O senhor vai explicar pra Não, gente vamos como é. lá. Não, não é homeostase, é Ah, metástase. Metástase é uma palavra mais fácil. uhum, Metástase é o estado terminal do câncer, sim. né? Que a pessoa geralmente está doente ali. E geralmente os casais procuram uma sessão de terapia ou um acompanhamento terapêutico em estado de metástase. Nos finalmente já. E aí tem uma frase que é clássica: Josué, essa é a minha última chance. E aí um profissional frágil vai começar a tremer, né? Nas bases, né? Porque Uhum. é como se ele lançasse toda a expectativa, é como se fosse o último bote, né? Mas quando a gente E tem tá essa. passando essa responsabilidade pro senhor. Exatamente. Mas eu pergunto, quando eu. A terapia de casal ela tem dois objetivos, tá? Só para deixar claro. Nós não somos cupidos de ninguém. Tem pessoas que ficam Não, chateadas às não vezes. traz o amor em 7 dias Não é de volta, né? não, não é assim, não é Uhum. uma amarração. Na terapia de casal, o objetivo é melhorar o relacionamento ou fazer com que a gente termine da melhor maneira possível. Como assim? Se tiver filhos, eu digo, o objetivo é que vocês sejam melhores pais para os seus filhos. Eu tenho
uma experiência muito legal. Eu atendi um casal que eles trouxeram a garota, né, para fazer uma orientação profissional comigo. Inclusive a menina, top demais. A menina foi fazer, eu acho que engenharia nuclear, não sei, astronáutica, não sei. O que que acontece? Eu fiz uma avaliação profissional e chamei os pais. Quando eu vi a menina, a mãe era separada e o pai, né? Então essa mãe já tinha um outro relacionamento Uhum. e o pai também. Mas quando eu coloco esses dois para conversar sobre a filha, cara, eu fiquei encantado. Ele dizia bem assim: filha, o tio, que é o marido da ex-esposa, você precisa obedecer, você precisa respeitar. Olha que fantástico. E, cara, eu achei incrível, porque, na realidade, eles não se tornaram oponentes. Você entendeu? Eles se tornaram parceiros na criação da filha. Então, a terapia de casal, ela tem esse objetivo: ou você melhora o relacionamento, ou você fecha um ciclo da melhor maneira possível para que você seja excelente pai e uma excelente mãe. Uhum. E mais com parceria. Mas eu queria falar sobre essa questão da metástase. Quando chegam, eles chegam já em sofrimento muito grande, sabe, Léo? Chega um sofrimento muito grande. E eu tenho um videozinho que eu fiz que eu digo que talvez eu diga uma coisa interessante que talvez você nunca ouviu. Os casais não querem se separar. Eu Exi- acredito que não, realmente. existe uma, eu não sei agora, uma estatística, uma pesquisa. Sim, a cada 10 anos, sempre as pesquisas acontecem a cada 10 anos, 35% dos casais se arrependem de se divorciar. Por quê? Porque eles entendem que começar um novo relacionamento é muito mais complexo. Conhecer a mãe, conhecer o pai, as manias, os Nossa! costumes. Sim. Imagine você separar de uma mulher que tinha problema com o barulho da maçã que você comia. Aí você vai encontrar uma mulher que se preocupe com a forma que você se veste, com a forma que você fala. Se preocupe com o seu TDAH ao ponto de falar, eu não suporto. Aí você vai vendo que, na realidade, Léo, os casais eles não querem se separar. Mas existe uma coisa, tem um psicólogo, um grande estudioso chamado Lacan. Lacan ele diz o seguinte, que a angústia é a mãe de todos os sentimentos. Vamos lá. O que que é angústia? Angústia é que se nós trancássemos essa porta aqui por dentro e nós precisássemos sair, quando acabasse aqui, Uhum. só que você colocou num bolsinho e caiu numa frestazinha da cadeira. Aí você fala, cara, mas a chave tá aqui, a gente tem que sair, a gente não consegue sair daqui. Vai gerando em nós, em mim, no Pedro ali que tá ali, né? Tá gerando no Leonardo uma angústia porque a gente Angústia. precisa sair. Uhum. O que que é angústia para Lacan? É um psicanalista incrível. Ele diz que é tudo aquilo que a gente procura, mas não consegue encontrar. Se eu for essa. Tudo eu adapto, tá, Léo? Para os relacionamentos, Sim. tudo eu adapto para minha profissão. Uhum. Os casais não querem se separar de fato. Eles vivem uma angústia de não conseguir achar o que está causando a ruptura. Você entendeu? E quando eu falo de indiferença, que é o maior inimigo do amor, o que, que eu estou dizendo, Léo? Indiferença é quando eu não volto mais para casa, é quando eu pego meu Uber e eu quero estar longe de casa. É quando a minha casa já não é mais abrigo. Tem muitos empresários que vivem nessa perspectiva, que passam mais tempo no trabalho, porque em casa virou um campo de batalha. E às vezes precisa de uma sacada, Uhum. às vezes precisa de. Eu aprendi uma coisa com a minha sogra, perdão. Minha sogra uma vez, eu fui noivar lá em Manaus, né? Fui Uhum. morar em Manaus, foi muito bom. Minha sogra uma vez me falou bem assim, Josué, no casamento a gente perde para poder ganhar lá na frente. A gente precisa aprender a ceder. Quando eu te falei da maçã, é o ponto que eu vejo até que ponto você está cedendo. A cor que não é a cor que eu tinha dito para você, não foi? Uhum. Sim. Você ficou meio assim, o que eu vou responder para esse cara? Não é o preço que eu pagaria, mas eu simplesmente estava compartilhando um presente para um amigo que conecta a maçãzinha que a avó dele raspava naquela colher, dava na boca aquele carinho de vó. Às vezes você em choro, em sofrimento, porque a comida conecta, a comida tem um valor afetivo muito grande. E aí tem as batalhas que eu quero dizer pra você, você entendeu? Então, quando é indiferença, eu não voltar pra casa, eu pego o Uber, eu rodo pra cacete. Perdão, rodo muito. Mas se eu volto pra jantar, não faz diferença.
Se meu cônjuge, minha parceira ou meu parceiro está doente, eu não tenho aquele cuidado de trazer um remédio. Eu não me preocupo com o bem-estar. Quando chega nesse ponto, Léo, aí eu digo para a pessoa que fala bem assim, Josué, a primeira pergunta que eu digo quando o casal chega é o seguinte: há indiferença na relação? Como assim, Josué? Você se preocupa com o outro? Aí a mulher diz assim, eu me preocupo. Aí o cara diz, eu me preocupo sim. Aí eu digo, pronto, eu precisava disso. Uhum. Essa é a chama, é aquela faísca que faz incendiar. Aí sim, eu me animo, aí eu vou, bora pra cima. Mas quando a pessoa... Dá pra ter uma remissão aí dessa metástase. Mas quando um deles diz assim, Josué, não tem. Léo, não há retorno pra indiferença. Acabou, foi embora. Não tem como. Mas o que que faz? Cara, fecha um ciclo. Como é que é? Sacode a poeira, dá a volta por cima e toque a vida. Porque uma das coisas que eu gosto sempre de dizer também para os casais, a vida sempre nos dará segundas chances. Vou repetir isso 3 vezes para ficar bem. A vida sempre nos dará segundas chances. Por que não segunda? E por que segundas? Porque eu tenho o direito de ser feliz, sim. Eu posso ser feliz. Não fui feliz no primeiro, mas eu posso ser no segundo. Posso ser no terceiro. Eu tenho essa. A felicidade, ela faz parte daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente quer. Você entende? Muitas pessoas, você é feliz, eu vou estar feliz. Não interessa, não interessa. Se você entende o conceito de estar ou de ser feliz. O que mais importante é que você busca estar feliz. E quando a gente está feliz, Léo, a gente quer voltar para casa. Uhum. Já percebeu? Claro. Quando a gente está infeliz, a gente não quer voltar para casa. E só para fechar o problema lá a questão do Kung Fu Panda, Uhum. tem uma coisa muito legal no final, que é o segredo do casamento. Vou te dar hoje o segredo do casamento. O que você acha? Por Vale quanto, favor, Léo? Quanto você por pagaria favor. pelo segredo do casamento? É, E você, Pedro, para você ser feliz no teu relacionamento? é imensurável essa Vou te informação, dar o o segredo. valor. Vamos lá? Vamos. Bacana. Final do desenho, o pai dele, que é um peru, né? Muito Uhum. engraçado. Ele tá fazendo um macarrão. Aí ele tá, depois de ganhar, tá o grande dragão guerreiro. Aí ele vai lá no final e ele pergunta assim: pai, eu não tô entendendo essa fila. Tem uma fila gigantesca. Você lembra, Léo, desse desenho? Lembro. Fila gigantesca. Uhum. E aí ele fala: pai, qual o segredo do seu macarrão? Aí o pai olha pra ele e fala bem assim: filho, eu vou te dizer. Não tem segredo. Assim, por que meus olhos ficam assim? Porque as pessoas querem se buscar soluções. Não tem solução. O segredo é se relacionar. O segredo tem uma palavra, Léo, chamado relacionamento, que as primeiras sílabas significa rela. Se eu pegar, vou te dar um exemplo assim, se eu pegar uma lixa, eu fico sensível porque eu vejo os casais se destruindo, sabe? Uhum. E não é tão complicado. Não é tão complicado. Se eu pego uma lixa e a palavra relacionamento, as 2 primeiras sílabas fala rela. Se eu pego uma lixa, não sei se tu entende de lixa, se é algo mais porosa, mais grossa, mais Uhum. fina, não sei, tem a 20, 30, não sei. Sim. Se você pegar uma lixa, Léo, e você for esfregando, no primeiro momento ela faz muito barulho. Se você, cada vez que você for esfregar essa lixa, ela vai diminuir o barulho e o ruído. E as partes porosas que têm um atrito, elas vão se desgastando e elas vão se aproximando. Chega um momento que o barulho vai diminuindo ao ponto delas se encontrarem. Relacionamento é isso. E aí você fala, qual o grande segredo? Aí o pai do Kung Fu Panda fala, filho, não tem segredo. O macarrão não tem segredo. Como eu gosto de cozinhar, e minha filha tinha refluxo, eu tive que aprender a cozinhar com pouco tempero. E minha filha que está ali fora adora minha comida. Eu fiz, às vezes, uma comida que eu gastei somente sal e cebola. Não sei se foi um arroz, não sei se foi um macarrão, alguma coisa assim. E ela falou, pai, tá muito gostoso. E filha, tem um mínimo aí. Mas tem uma coisa muito bacana. Eu tive que fazer com pouco tempero, porque como você tem refluxo, o papai diminuiu a quantidade de tempero. Todo mundo de casa come com pouquinho tempero, porque a gente ama tanto. Então a gente fez com pouco tempero, mas a comida, você sentiu a comida mais gostosa. Hum. Mas eu quero dizer pra ti que eu só tirei a quantidade de especiarias, que é a páprica que eu gosto. Ou seja, você estava dando uma maçã vermelha para ela. Exatamente, eu estava entregando algo muito do meu sentimento, filha. Então, o segredo do casamento, eu acabei de te dar, não tem.
Vamos lá, o desenho é legal porque o grande dragão guerreiro, ele não era quem dava mais porrada, mas é aquele que se olhava e via a sua identidade, sabia quem você é. Uhum. Quando você sabe quem você é, Léo, você é grande, você é gigantesco, você é poderoso, você é foda. É capaz de. Rapaz, eu digo para as pessoas que você é bom. Ah, não sou bom em nada. Né? Tem empresários que constroem império, mas tem empresários que têm a baixa estima, que constrói um império. Vamos lá, ele constrói um império, mas não consegue simplesmente construir uma família. Uma família o cara não consegue. O que você achou? Você tá me olhando assim? Eu fico imaginando quem tá do outro lado assistindo agora. É porque Eu tenho. eu gosto tanto de Ah, falar sobre isso. uhum. Eu queria ficar nervoso, cara, mas eu não consigo. Eu não consigo, porque é o tema que eu gosto. E eu queria dizer que a psicologia, eu seria um cara incompetente se eu escolhesse ser psicólogo. Ela me escolheu. A psicologia escolhe a gente, sabe, Léo? Uhum. E eu poderia viver 10 mil anos, eu escolheria a mesma. Escolheria não, né? Eu seria agarrado e seria laçado por essa profissão que eu amo. Eu gosto de falar sobre isso, relacionamento. E a gente foi, nós estávamos saindo de casa, aí minha filha gosta de estar com a gente. Aí a mãe dela falou: "Filha, nós vamos lá, tal, mas o lugar é bem assim, talvez você tenha que ficar na recepção". Ela falou: "Não, eu quero dar uma força pro meu pai". Olha que maravilha. Agora eu te pergunto, isso tem preço, Não, de maneira sabe? O nenhuma. sucesso eu me considero um psicólogo de sucesso. Uhum. E Léo, eu vou te dar uma proporção que talvez você não ouviu, mas se ouviu, eu só quero reforçar. 90% do sucesso como psicólogo que foi construído ao longo do tempo, 90% foi construído através da minha esposa. 90% é mérito dela, da minha família. 90%, pai, olha só, minha filha tá ali dizendo, eu vim aqui só para dar uma força pro meu pai. Sacou? E aí, esses 90% do relacionamento, do sucesso, perdão, do sucesso do psicólogo que eu sou, eu devo à minha esposa. Eu acredito Eu devo ao totalmente meu casamento. nisso. 10% é a minha parte. Eu venho profissionalmente da fotografia. Aliás, eu tenho como. Eu disse isso agora há pouco. Eu tenho como base da minha formação pessoal e profissional do treinamento militar. Aprendi muita coisa Eita. e venho da fotografia. Às vezes, clientes perguntavam: você estudou fotografia? Quantos cursos você fez? Sim, eu tenho no currículo 36 cursos, fora workshops, mas Uhum. eu digo, eu aprendi fotografia fazendo. Fui botando a mão na massa, fui indo. Assim que eu fiz o primeiro curso de fotografia, eu tinha total domínio da teoria, entendia meu equipamento, mas eu não sabia nada na prática. Como eu arrumo um cliente? Como eu Uhum. cobro? E eu lembro de passar no estúdio que tinha aqui no centro de Ceilândia, não existe mais, uma fotógrafa bem antiga, que infelizmente eu não lembro o nome, Uhum. Tô TDAH, ocupado. TDAH. E eu falei pra ela, falei, olha, eu estudei fotografia, fiz alguns cursos, eu tenho máquina, eu tenho equipamento, eu queria ficar aqui no estúdio da senhora, pode ser varrendo o estúdio, só pra eu Legal, ficar legal, perto, bacana. só pra eu ficar perto olhando. Ela falou, não, você tem equipamento? Vem, era película na época. Falou, vem, se você tiver alguém para fotografar, você pode trazer no estúdio. E, cara, ela me ensinou coisas fantásticas que na época a gente usava. Hoje na era digital não usa mais isso, mas a gente comprava filtro de lente para dar Sim, efeito, sim. colorido. E ela me ensinava a fazer aquilo com meia calça. Ao invés de gastar R$ 350, que naquela época era. Hoje ainda é muito dinheiro. Naquela época era realmente muito dinheiro. Eu Sim, sim. gastava R$ 4 uma meia calça e tinha o mesmo efeito. Por que eu tô falando isso? Porque a teoria é linda. Mas você fazer, realmente, você participar dentro daquela situação na prática, te faz realmente o melhor profissional. E foi o que o senhor falou no começo. Uhum. O sucesso do senhor vem de viver isso na prática. De ter uma família que te apoia, de ter um casamento de sucesso aí Muito. de 29 anos. Uhum. E, assim, quando o senhor me perguntou agora, você tá me olhando assim, eu tô, assim, tudo que o senhor fala me lembra alguma coisa. Conecta Eu, alguma eu coisa. tô conectando alguma coisa na minha vida, na E você situação. Eu também, Léo. tô vendo o senhor emocionado e é bacana, assim, ver alguém falar do que faz Uhum. e do que passa para as outras pessoas assim, de maneira tão profunda e emocionada, Isso. porque a gente vê que é verdade. Quando você disse que eu falo conecta algumas coisas para você, você também. Eu tive uma paciente que ela tinha um filho que era um grande fotógrafo, garoto. Hum.
cara, garoto simples, mas bom pra caramba. E minha filha tava aprendendo a fotografar. E ela te tira fotos incríveis também. Ela herdou do tio dela, que já faleceu, uma máquina do tio. E aquela máquina tem um valor sentimental muito grande. Ela ama fotografar. E aí eu, empolgado, né, vi aquela. O nome da minha. Era a Valéria. A Valéria tinha um filho. Né, posso falar o nome porque é coisa boa, né? E aí a Valéria tinha um filho chamado Lucas. Né? Se soltar até bom isso daí. Abraço, Lucas. Aí o Lucas chegou, um cara simples, chegou lá em casa, eu chamei o Lucas, né? Eles vêm de uma família que são artistas. Aí eu chamei o Lucas para dar uma dica. Ele não era meu paciente, a mãe dele era minha paciente, uma grande artista plástica. E aí eu falei, Lucas, eu queria que você desse uma força, minha filha tá aprendendo a fotografar. Aí ele sentou na mesa, eu dei ali, a gente comeu um bolo. Aí eu falei, Lucas, qual o segredo da fotografia? Ele falou assim, Josué, tua filha tem uma máquina? Ela, na época ela não tinha essa máquina bacana do tio dela. Eu falei, cara, eu tinha uma máquina vagabunda, aquela máquina bem ruim. Ele falou, Josué, eu vou te dar o grande segredo da fotografia. Eu falei, qual é? Ele falou, fotografar. Eu falei, não entendi. Ele falou, fotografa. O que você tiver, fotografe. Fotografe. Você entendeu? Sim. Então, a gente fica buscando as coisas, mas o importante é fazer, o importante é se envolver, o importante é se... Quando eu cheguei aqui, eu vi esse espaço de vocês e falei, cara, esses caras vão ser grandes, Amém. né? E eu queria dizer, o Leonardo, que eu tinha outros lugares para ir. Eu tinha lugares, eu tenho amigos que têm estúdios muito bons. Mas eu falei, eu acho que eu faria uma coisa pra ti, eu vou fazer com você, sim. Você sabe a grande sacada que a gente veio fazer com você? Em primeiro lugar, eu vejo que vocês estão começando e vocês vão arrebentar. E eu Amém. gosto de me conectar à história. Quando eu vejo, quando eu sou um cara muito entusiasta, eu gosto de gerar coisas incríveis. Recentemente, uma paciente me ligou, Josué, eu consegui me posicionar, tal, ali naquela situação. Eu falei, bora. Maravilha. E por que eu vim pra cá? Porque você nos recebeu bem, você recebeu a mim e meu filho, já trouxe minha esposa, você faz lembrar meu cunhado. Olha que maravilha. Muita conexão. E quando eu olhei, saí do carro, quando eu vi, cara, esses meninos vão arrebentar. Só se precisam estar prontos para o sucesso, entendeu? E se vocês mantiverem essa simplicidade, o cara... Quem é aquele cara lá que atendeu? O Geraldo. O Geraldo atendeu a minha filha, né? Ela tem TEA e tem coisa aí, ela ficou meio assustada. Ele aí bateu na mão dela, morri de rir. Ela precisa se relacionar, Sim. ela precisa de gente assim legal, que chega, que toca. E ele não sabia, e eu acho interessante, porque ela vai se desenvolvendo. Eu quero que ela seja... ela encontre pessoas assim como o Geraldo, que cheguei aí, pegou a mão e tal, ela ficou assim, muito legal essa coisa. Então, o Léo, é fazer, é se envolver. Eu tô vendo aqui vocês começando, cara, isso daqui é só o começo. Mas estejam preparados para o sucesso, sacou? Sejam simples, sejam amáveis. Olha o que vocês preparam para receber a gente. Às vezes nem toca, né? Mas a Falamos maçã sobre vermelha. isso agora há pouco. Mas é bom, importante. Isso, ainda que um seu cliente não toque em nada, mas ele leva, porque ele foi tocado pelo afeto de vocês. A gente conversou exatamente. A gente falou. Sempre a gente prepara aqui um lanchinho, Cara, frutas. que vocês detonem tudo depois. E eu comentei, poxa, mas eles nunca comem. Aí eu falei, Você vai mas deixar de fazer? não vamos deixar de Você vai fazer. deixar de A gente fazer? quer receber bem. Não é o valor que isso custou. É maçã vermelha. Eu vou, a maçã vermelha vai ser uma analogia minha agora. Desculpa, tomei pra mim agora. Vai ser uma analogia minha agora pro resto da vida. Eu quero aproveitar que a gente tocou aqui na questão do estúdio. Eu quero Bora lá. falar pra você aí que a gente tá gravando o Pode Entrar aqui no estúdio da Jeffermart Cowork, que fica aqui no Setoró, Ceilândia. O estúdio recém-inaugurado, um espaço bacana. A equipe toda aqui do Cowork vai te atender muito bem se você quer gravar seu podcast, Bacana. entrevista, lançamento, curso. Os contatos estão aí na descrição do vídeo. Vai ter Instagram. Lá tem link de contato direto para você falar aqui com o pessoal do Cowork, marcar uma visita, pode vir visitar. Vai ter pão de queijo também, café. Entre em contato, fica à vontade para vir aqui conhecer nosso espaço. Show Beleza? de bola. Ó, muito obrigado pelas palavras de carinho. Enfim, é exatamente isso. Eu acho que até eu corrigiria o Lucas.
Fotografar é o segundo grande passo. O primeiro é gostar. Uhum. Não adianta, Legal, legal, não bacana. adianta o senhor estudar psicologia em todos os países do mundo se não houver o que eu sei que já tinha aí no âmago do senhor, que era Não, gostar. não é a minha primeira opção, né? Eu comecei fazendo eh, administração em comércio exterior lá em Uhum. Manaus. E aí, cara, você estava em casa, minha família lá em Manaus, né? Sempre me acharam assim. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas, de dar atenção. E aí, cara, José, você tem certeza que está no curso certo? Uhum. Por quê? Cara, você gosta de cuidar das pessoas. Você ama cuidar. Aí, cara, na hora eu falei, bicho, tem esse negócio aí. Realmente, corri, fui lá na UBRA, Universidade Luterana do Brasil, lá em Manaus. Foi a primeira faculdade de psicologia, até antes da Federal. Me inscrevi lá e sou uma das primeiras turmas. E, cara, quando eu vi, esse negócio de ser psicólogo é muito bom, porque eu sempre fiz isso, cuidar de pessoas. Uhum. E quando eu me vi cuidando de gente, eu falei, cara, se eu posso passar a vida toda fazendo isso. Eu jamais. Você já percebeu que psicólogo é igual poeta e músico? Você já percebeu? Você acha que o Gilberto Gil, o Caetano, eles vão se aposentar ou não da música? Não, Pra que se aposentar? Um poeta se aposenta? não. Um psicólogo não precisa se aposentar. Uhum. Só precisa amar e cuidar de pessoas e de gente. Não tem como. Jamais eu vou me aposentar. Eu vou ser psicólogo a vida toda. Tomara que não. Josué, duas coisas. Vamos lá. A primeira é que o senhor vai ter que voltar aqui outras vezes, porque é o seguinte, nós fizemos uma pauta aqui, ela tem umas 3 páginas. Não falamos nada da pauta ainda. Tem assunto demais aqui, tem assunto para uns 10 programas. A gente já sabia, tá, Léo? Já Na realidade, sabia, nós vamos voltar sim. Já é um projeto. Eu acredito que eu posso contribuir. sem dúvida. Eu posso contribuir para nos relacionamentos. Eu atendi um grande empresário recentemente que ele estava com muito problema, né, com a família, e eu falei, cara, quando eu soltei essa frase, nenhum sucesso vale o fracasso, ele olhou para baixo, ele respirou, e aí ele falou, cara, não tá legal meu relacionamento. E aí eu disse para ele, olha, é possível, os negócios, ele diz, eu tô muito bem nos negócios, mas eu não tô bem no relacionamento. E aí eu olhei nos olhos dele e falei bem assim, cara, então, esse teu sucesso não tá valendo a pena. Você vai compartilhar com quem? Com quem? Essa pessoa que estava aí quando você estava na merda, é a pessoa que estava ali te incentivando. É a pessoa que acabou de ter filho contigo, e é a pessoa que acorda de madrugada para dar o peito, para dar de mamar. É uma pessoa que se esforça. Aí eu perguntei para ele, e aí, vale a pena? Esse sucesso todo? Você entendeu, Léo? Uhum. Então, esse sucesso, ele tem que ser conjugado com um bom relacionamento, com uma boa pessoa, tá? E eu vejo muitas pessoas fracassando nos relacionamentos, mas uma frase que eu vou reforçar: a vida sempre te dará segundas chances. Acho que eu tô falando é para vocês, né, Léo? Uhum. Isso é tudo, nossa. Segundas, você infinitas chances. Você merece ser feliz. Sua ex-esposa merece ser feliz, Sim. porque a vida vai dar segundas chances para todos. O que você acha disso? Bárbara, hoje, eu já falei de você, vou até falar seu nome. Hoje, eu sinceramente estou achando que a gente realmente deveria ter tentado mais. Mas É desejo legal, todo o sucesso e bacana, felicidade do mundo para você na sua bacana. vida. Sabe as E é palavras. vida que E que ela segue, seja feliz. E exatamente, você buscando a também. felicidade. Eu quero falar uma coisa também de experiência profissional. Vai lá. Eu sempre fui um preconceituoso a respeito de terapia. Como Mesmo. muita gente, eu sei Uhum. que compartilha desse mesmo pensamento. Eu descobri o TDAH não tem muitos anos. Vão fazer 3 anos agora. Entendi. Ok. E até eu chegar nisso, eu passei assim, por uma problemática gigantesca durante toda a minha vida, com várias situações que nem vou começar a falar, mas em Uhum. outra situação a gente fala. Mas uma delas era conseguir buscar ajuda. Ok. E eu era, assim, terapia é coisa de gente doida. Era mais ou menos Sim, isso. entendi. Entendi. E eu falo, assim, sem medo, porque eu sei que tem muita gente que é assim. E eu quero dizer, terapia muda a vida da gente.
Seja na minha situação, que eu hoje faço terapia constantemente, além da minha situação, Sim, da condição, né? da medicação também. Nem toda pessoa que tem TDAH precisa de medicação, Isso. só a terapia já faz uma diferença absurda, mas o que eu quero dizer, terapia fez e faz a diferença na minha vida. Me ensinou a lidar principalmente com TDAH. Hoje eu faço coisas assim que vem da terapia, que é organizar meu dia na noite anterior. E são coisas tão idiotas Legal. que a minha terapeuta falou, faz assim. E a coisa é tão idiota que eu penso, não, mas isso, cara, isso é doido. Isso muda a vida da gente de uma maneira. E por que eu tô falando isso? Para que esse preconceito, principalmente com uma coisa que é importantíssima, que é uma relação interpessoal ali de um casal, Sim. o que a terapia pode fazer numa situação dessa? O que eu já aprendi demais aqui com o senhor hoje, nesse pouquinho que a gente está conversando, nem conseguimos. Eu tô fazendo basicamente uma sessão terapêutica aqui com o psicólogo Josué, nem conseguimos seguir a pauta. Relaxa, mas olha só, É, Léo, é bom que eu vou complementar. É, o que é, nós estamos numa geração de. Nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Todo sim. mundo sabe dessa pesquisa. O que faz o Brasil ser um país mais ansioso do mundo, um dos países? É uma das coisas, dos estudos. Desculpa, deixa eu Vamos cortar lá. o senhor, senão depois eu esqueço. O senhor acha que isso é hoje ou já vem de muito tempo, essa questão da ansiedade? Porque a gente nota muito mais agora, mas talvez porque seja mais divulgado. Isso também. Mas olha só, uma dos pontos principais da ansiedade tem a ver, no Brasil, tem a ver com distribuição de renda. Sim. Por exemplo, com certeza o Pedro não está se preocupando com o que vai pagar amanhã, né? Mas Uhum. nós talvez Sim. estejamos, né? Uhum. Porque o Pedro talvez ganhe 1 milhão, 2 milhões O aí, Pedro né? É a geração que ele é o- eu atendo gente nova que diz, olha, eu quero liberdade financeira, geográfica e liberdade de, como é que chama? Financeira, geográfica e de tempo. Esse é o Aham. segredo, né? E aí eu pego essa turma nova que tá ganhando pra caramba, tal, 1 milhão, tal, e fico perguntando, e eles vêm, eles não têm esse problema, mas ansiedade, ele não vai conviver com gente que só tem dinheiro, ele vai conviver com a família que às vezes precisa. Uhum. Isso já vai dando gatilhos na gente, né? Poxa, eu tenho, mas meu pai não tem, minha mãe não tem. E Sim. acaba que essa ansiedade, ela vem muito pela distribuição de renda, sim. Mas Uhum. ela vem de algumas faltas de leitura e de compreensão. Por exemplo, você falou da terapia. A terapia, por que a terapia é importante? A terapia, ela faz com que eu identifique quais são os meus gatilhos da ansiedade. Tá? Por exemplo, ansiedade. Ninguém nasce ansioso. Uma informação interessante. Ninguém nasce ansioso. Não é genético. Não. A ansiedade, a gente aprende a ser ansioso a partir dos nossos genitores. Eu ouvi isso de uma psicóloga. Estava ouvindo um podcast da Igreja Batista de Água Branca. Achei interessante. Uma senhora, ela falou bem assim: ninguém nasce ansioso. Quando você vê, ela falou a história de um caminhoneiro que os filhos ficavam em casa, ele passava 15 ou 30, 20 dias fora e os filhos ficavam naquela perspectiva se o pai estava chegando ou não. E estava faltando, às vezes, comida, às vezes a água cortava, a luz, e as crianças ficavam esperando. E aí, quando você pega, Léo, essa configuração familiar, desse perrengue que as crianças passavam, tem filhos que são esponja, um dos filhos vai ter característica de esponja, ou um vai ter característica, se forem dois, de filtro. Ou seja, um vai absorver mais aquele Sim, comportamento. filtro e esponja. Uhum. O ansioso, quando se pergunta como é que era a configuração familiar, e tem uma coisa que eu poderia até abrir uma tese aqui, estudar mais sobre isso. 95% dos meus pacientes são filhos mais velhos. Eu sou o filho mais velho. Isso aí. Só uma Só um observação. detalhe, Só um só detalhe. Uhum. uma pequena coincidência. O filho mais velho, geralmente, ele tem, sim, não estou dizendo que ele tem TDAH, ele tem doença, não. É porque os pais aprendem a educar, aprendem a ser pai e mãe com o filho mais velho. Você entendeu? E acaba que esse filho mais velho, quando ele tá vendo, coloca essa configuração do pai, do caminhoneiro, esse filho mais velho, às vezes ele assume o papel do pai.
E os antigos tinham o costume de dizer uma coisa, não sei se ela serve para hoje. Você é o homem da casa quando eu sair daqui. Não sei se você já ouviu isso. Você é o homem da casa. Você não é o homem da casa, você é o filho. Você é o filho mais velho. E acaba que vem aquela carga, aquela responsabilidade demais pelos irmãos, pela mãe. E aquilo vai gerando, Léo, uma angústia, uma ansiedade muito grande nesse cara que ficou lá, que ficou esperando o pai. Que recebeu essa missão de ser o homem da casa. Que teve que abrir a porta pro cara que foi cortar a luz, sacou? Que teve que abrir a porta pro cara que foi cortar a água. Então isso vai gerando uma ansiedade. Uma ansiedade é essa coisa que está dentro da gente. Todos nós somos ansiosos. Todos nós. Só que eu venho daqui um dia, eu vou marcar para a gente falar sobre ansiedade. E eu sempre ensino que eu atendi recentemente um senhor de 66 anos, essa semana, e ele está com ansiedade. Eu falei bem assim, eu vou lhe ensinar a abrir a porta para a ansiedade, chamar essa ansiedade, sentar à mesa e comer um bolo de laranja com um cafezinho. O senhor vai aprender a lidar com a sua ansiedade. Léo, muita mentira na internet dizendo que você vai acabar com a ansiedade. Não existe. Eu vou aprender o quê? Conviver com ela. Comer um bolo de laranja e tomar um café significa que eu não vou destruir essa ansiedade. Eu poderia dizer, vamos destruir. Não. Eu vou conversar com a ansiedade. Você entende? Você entendendo? Eu posso lidar com ela aqui dentro. Eu vou domar. Eu vou cuidar dessa questão. Por tudo isso nós estamos falando para poder dizer sobre terapia. Por exemplo, na ansiedade ou no TDAH, por que é importante? Alguns vão ter que tomar medicação. Tudo bem, mas vamos falar sobre ansiedade. Um pássaro, Léo, tem quantas asas? Duas. Vamos lá. Eu estava conversando com esse senhor que tem ansiedade. Eu falei, olha, mas eu não quero tomar remédio. Tudo bem. Mas às vezes é preciso. Sim. Tá, um pássaro voa com 2 asas. Vamos lá. Se eu só tomo medicação e não faço terapia, eu tô colocando muito peso numa asa. Aí eu vou aqui. Esse voo vai ser raso, cara. É um voo raso. É voo de pombo, às vezes, né? Você percebeu que o pombo morre atropelado, velho? Sim, e vai voar só para um lado, provavelmente. Não vai conseguir na direção tem que voar certa. alto, cara, o pombo pode voar alto, ele fica voando baixo demais. Ele até anda entre os carros, não dá, né? Não. Mas vamos lá. Então, a terapia, ela funciona o seguinte. Quando eu tô com ansiedade e eu só tomo medicação, eu tô forçando muito uma asa. Então, meu voo vai ser raso. Ou só faço a terapia. Então, essa asa fica sobrecarregada. O que eu falo? Que é um tratamento conjunto. Pode haver desmame dos dois ou só de um, depende da condução e de como esse paciente vai caminhar. Mas olha só, um tratamento que eu faço para ansiedade. Primeira coisa, terapia para eu entender quais são os gatilhos. Tá? Por exemplo, tem pessoas que têm gatilhos Freud diz que a gente casa. Não vou falar de casamento não aqui, senão tu vai conectar demais. Mas Pô, chega de falar de mim hoje, vamos falar de outras coisas. É porque Freud diz que a gente que o homem casa com a mãe e a mulher casa com o pai. Sim, eu já vi isso. Fudeu. Mas o que acontece? É porque muitas vezes gera gatilho. Muitas vezes gera gatilho. Às vezes, como a mãe fala, por exemplo, a mãe às vezes é forte. Vamos conectar isso. E a mulher também é forte. Aquilo gera uma conexão, um gatilho. Às vezes a mulher vai cobrar alguma coisa assim, pouco. Aí você fala, cara, eu lembro dessa tonalidade. Eu lembro dessa tonalidade, eu lembro dessa ansiedade, da força da fala. E aí gera em nós um gatilho. E a terapia, Léo, ela serve para você identificar quais são os gatilhos. Então, se eu estou num tratamento que eu preciso de terapia, medicação, as 2 asas precisam bater. Em alguns momentos eu vou ter que desmamar. A terapia, né? Não sei se os psicólogos vão concordar comigo, mas Josué, eu sempre digo para o meu paciente, eu quero ser desnecessário a você. O que você entende disso, Léo? Eu já digo, eu quero ser desnecessário. Eu vou ser desnecessário a você. Vamos lá, qual é a grande sacada? Que a partir do momento que se eu passo a ser desnecessário, é porque o seu paciente está colhendo o resultado do que o senhor fez por ele. Eu atendi um grande empresário foi um paciente meu, ele morava nos Estados Unidos, trabalha na Ambev, e hoje ele está no Canadá.
eu fui trabalhar um processo com ele sobre como ele ia se posicionar, né? Sendo um brasileiro, ter que liderar essa galera, né? Uhum. Não é fácil o pessoal bater continência É. para alguém simples assim. Sim. E aí, eu falei para ele, uma das coisas que nós pautamos na sessão era: eu quero te ensinar a ser um líder desnecessário. O que é um líder desnecessário? É um líder que não precisa estar o tempo todo ali. Sem ele, a empresa anda, a empresa Funciona do caminha. mesmo jeito. Você entendeu? Uhum. Então, nesse processo da terapia, para a gente voltar, eu ensino que precisa ser eu preciso ser desnecessário a ele. Então, nesse processo, Léo, eu vou falar hoje só sobre esse, mas tem outro pássaro, tá? No tratamento da ansiedade. Eu falo sobre esse primeiro, que é terapia e medicação. Isso tem que andar lado a lado, as duas asas. São esses dois pilares, tem mais outro que a gente constrói, mas a gente vai jogar em outro momento, que é a meditação e o processo da atividade física. A atividade física para tratar a endorfina, para gerar endorfina, né, aquela sensação, e a meditação para você trazer o centramento. Sim. Então, Léo, o processo da ansiedade, a gente trabalha, ou depressão, né, que é a... Posso dizer uma frase? Pode dizer tudo. Todo depressivo, o que precedeu a depressão foi a ansiedade. Sabia disso ou não? Não. Todo, Mas eu imagino que sim. todo depressivo existia uma ansiedade. E ansiedade, não sei se... falando de filme de novo, você já assistiu o filme Efeito Borboleta? Já. Tá? A primeira Clássico. frase do filme é: um bater de asas de borboleta causa um tsunami em outro continente. Uhum. Que história é essa? Ansiedade. O segredo da ansiedade, a gente está falando de terapia, a ansiedade é o seguinte: você já não nasceu ansioso, você foi se tornando ansioso com os seus genitores, aquilo foi crescendo, e a gente tende a ver algumas atitudes do ansioso, às vezes a forma que ele bate a perna, e às vezes isso transborda, e a gente tem o costume, Léo, de sempre olhar a última gota que fez transbordar a xícara. É que nem casamento. Na verdade, a xícara. Aí eu pergunto bem assim: o que aconteceu? A Josué, as coisas foi enchendo. Eu falei: por que você deixou a última gota transbordar? Você entendeu? Sim. É lá no início que a gente pode conversar, dizer não tá legal. Então, a terapia, ela funciona justamente para você identificar gatilhos, para você sair. E uma das coisas que eu vou falar, talvez você não tenha ouvido falar, mas se a terapia, Léo, se você sair da sua terapia com o coração quentinho, você não fez terapia. Eu tenho uma expressão muito da minha mãe, essa coisa forte do rosto. Se você sai da terapia com o coração quentinho, você não fez terapia, você fez uma conversa paga. A terapia tem que trazer desconforto. Tem que trazer inquietude. Porque o objetivo é identificar o que está errado. Meus pacientes falam: pô, José, você pegou pesado comigo. Eu digo: qual a tua altura? 1,80 m. Eu falo: eu quero que você tenha 1,90 m de uma interrogação maior que você. Eu quero que você saia da terapia desconfortável comigo. Pô, eu tô puto contigo. Eu falei: bacana. Comigo sim. Eu aguento. Manda pra mim. E aí, Léo, a terapia serve pra isso. Ela não serve pra você sair com o coração quentinho. Se você saiu, velho, você pagou uma conversa. Mas se você saiu desconfortável, cara, eu preciso ajustar com a tua terapeuta, você foi falando, eu preciso ajustar, eu preciso ver, que eu preciso entender, e você sair desconfortável, você fez terapia. Então, a terapia, ela salva, ela cura a gente de muita coisa. Mas ela tem a ver com o teu nível de engajamento também. Ontem eu falei no carro, eu tava com meus filhos, eu falei: tem gente que fala: eu não gosto, eu nunca funcionei com terapia. Cara, tem alguma coisa errada. Mas nunca se entregou realmente. Tem coisa errada. Tem engajamento. Você querer, lembra que você falou? Tem que você querer. Você tem que se envolver. Se o psicólogo passou alguma atividade, algumas abordagens, a TCC trabalha com exercícios. Sim. Cara, faça. Terapia de casal é engraçado, tá? Eu vi um curso da Tati Pérez, ela tem um curso chamado Ser Terapeuta de Casal. Ela falou bem assim: olha, se você der um livro pro teu paciente na terapia de casal, tenho certeza que ele não vai ler, tá? Ele não vai ler. Mas é importante você se engajar no processo terapêutico. A terapia, ela... Hoje, minha filha faz terapia. Minha mãe, cara, com 80 anos, 79, foi pro consultório e falou: meu filho, terapia é fantástico. Aí ela já quer pagar terapia para todo mundo. Aí com meu irmão, o filho vai lá, eu já indicando isso.
Cara, com 79, ela tá fazendo uns 2 anos. Minha mãe mudou muito, começou a entender alguns Olha aí, processos. eu tô num processo de convencer minha mãe para ir para terapia. Minha mãe tá, assim, é, com ansiedade. Sim, sim, sim. No ano passado, ela começou a passar mal da pressão Uhum. e a gente ia para o hospital, ficava internada, medicava, controlava, voltava para casa, mesma coisa. Nós passamos uma semana assim. E eu acho que depois do quinto médico falar para ela, você tem ansiedade. Aí ela acreditou. Uhum. Mas ainda tô nesse processo. Tá vendo, mãe? Terapia faz diferença. A mãe do seu Josué, 80 anos. Terapia faz Tá, diferença. tem transformado a vida da minha Hum. mãe. Tem sido incrível. Dentro da terapia com os casais, dentro do assunto mesmo, que é Tá. o sucesso profissional, Isso. pode afetar o sucesso familiar. Quando a gente chama um especialista aqui, eu sempre dou uma estudada sobre o Uhum. convidado, sobre o assunto, e desde ontem, principalmente, eu fiquei analisando a situação e pensando como isso pode acontecer, as nuances da coisa, né? Fico criando situações na minha cabeça. Pois é, um dos dois faz um sucesso profissional mais que o outro, pode acontecer de ter ciúme. A mulher, às vezes, tem uma posição mais bem sucedida que o homem se sente inferior pelo mundo machista que vivemos. O homem trabalha. Tem situações que a mulher trabalha fora e o homem fica em casa. Já vi Uhum. isso. Aí o mundo julga demais. Ou seja, são tantas coisas que podem ali, dentro dessa situação, sucesso profissional, que acabar refletindo na família, tantas Uhum. coisas que podem interferir Entendi. diretamente. O que que o senhor mais observa dentro dos atendimentos do senhor? Quais são Vamos os lá. casos que mais tem? Mulheres, homens têm dificuldade com mulheres poderosas. Homens têm dificuldade com mulheres que trabalham fora. Sabia disso? O que que acontece? Tem um local aqui chamado, acho que é não sei o quê, Boston Medical Center, Saúde para o Homem. É muito interessante, porque você vai achar até engraçado. Tem muitos casos de impotência sexual, viu, Pedro? Ô, Pedro, Tô brincando. a galera conhece o Pedro, Oxe! porque o Pedro a gente reveza aqui na bancada. Pedro, não é para atingir É. você, não. Mas tem muitos casos de impotência sexual que tem a ver com mulheres casadas, que não é teu caso, tá? Com a tua configuração. Mas tem mulheres casadas que trabalham fora. Caso de impotência sexual. O urologista, o cara vai lá, atender o cara e fala o que está acontecendo. Quando ele vai ver, não estou falando que isso é regra, por favor, tá? Sim. Mas alguns casos de impotência sexual têm a ver com mulheres que trabalham fora. Interessante, né? Você chega num local de saúde para o homem, você vê ali as cabines separadas, ninguém vê ninguém, ninguém vê ninguém. Quando você chega numa clínica de ginecologia, as mulheres estão falando de Hum. tudo, elas conversam, não tem vergonha. Mas os homens, tem muito caso de mulheres que ganham mais que os homens, e os homens têm muita dificuldade. É porque tem essa questão da masculinidade, do preconceito, né, do machismo. Mas tem sim, Léo, tá? Essa questão da mulher que trabalha fora. Uhum. Tem muitos problemas dentro do casamento. Quando eu pego um casal nessa configuração, falo, vamos conversar. Tem algum problema, Josué? 99% tem. Tem. Você tá, é uma coisa muito interessante. Mas, se você perguntou também para mim se a mulher tem ciúme e tudo, vamos lá. O homem, quando ele se sente muito poderoso, ele precisa entender que ele tem que dividir aquilo. Uhum. Ele tem que dividir aquele poder. Mas ele muitas vezes ele vai abandonando a família, vai abandonando a família. E aí vem a mulher falando: você tá dando muito tempo, você está trabalhando demais. E aí tem uma coisa também que quando eu estava pensando na pautinha que você fez, eu fiquei pensando. Você já percebeu quando o empresário, gente, eu não queria colocar empresário diferente dos outros homens não. O empresário, quem decide é o homem, não é o empresário. Na empresa não decide, não é o poderoso. É um homem, é alguém que é normal. Você entende? Quem assina a Uhum. caneta é alguém normal. E às vezes a Sim. gente diferencia o empresário, o cara, o gari. Não, é o homem, é o Uhum. ser humano. E aí, esse empresário chega cansado. Por que vai gerando ciúmes essa competição? Porque o cara chega cansado e já não dá tempo para a família. Ele chega em casa, ele fica ao celular. Celular.
E ele quer mexer coisas com aquilo que ele trabalhava, ele quer continuar trabalhando em casa. E tem uma grande sacada que eu falo. É muito interessante. Há uma grande diferença entre ser e estar. Tanto empresário como psicólogo, como qualquer profissão. Vamos lá. Em casa, Léo, eu sou quem eu sou em casa? Josué, olha as configurações. Filho da Dona Antônia. Eu sou irmão do Paulinho e do Toninho. Eu sou esposo da Gislane. Eu sou o pai do Thales, da Alegra. Eu sou tio do Caleb, da Beatriz, da Georgia. Quem eu sou? Há uma grande diferença entre ser e estar. Eu sou Josué, acima de tudo. Uhum. Mas quando eu estou no consultório de psicologia, eu estou psicólogo. Tu vai falar, numa briga de trânsito, você já viu um psicólogo brigar? Claro que briga. Uhum. Porque ele ali, ele não é psicólogo. Ele é um ser humano. Normal. E tem engraçado, né, que as pessoas, quando estão no meio de amigos, né, numa roda, e tiver um psicólogo, as pessoas começam a fazer perguntas, né? Sim. Sendo que parece que a gente é pago para analisar, cara. Isso, acha que Inclusive, vive aquele estado constante de psicólogo. eu frequentei um grupo que a gente, um grupo assim pequeno, que a gente ali estava junto, reunido, e eu fiquei muito incomodado. Eu não consegui mais continuar. Tive que buscar outro grupo. Por quê? Porque qualquer pergunta, o pessoal virar para mim, Josué, fala, cara, eu vim aqui. Cara, em primeiro lugar, eu não vim aqui falar sobre isso. Eu vim aqui participar, eu vim aqui pra gente comer no final, pra gente falar sobre a celebração da vida, pra gente falar sobre coisas bacanas. E acaba que as pessoas confundem, acham que a gente é pago pra analisar tudo. E aí, Josué, tal, cara, a gente não entende de tudo, Léo. A gente não entende de tudo. Você entendeu? Tem área que não é nossa. A gente é especialista, Uhum. né? Eu tenho até, eu tava até atendendo esse senhorzinho que tava com ansiedade, ele falou assim, meu médico trocou a medicação e escolheu outro. Eu falei, ele é especialista? Ele falou, não. Aí eu falei, mas eles precisam encontrar um especialista. Por exemplo, eu Sim. falei bem assim, o senhor gosta de moto? Gosta. Você levaria a sua moto no mecânico do seu carro? Falou, não. Uhum. E, cara, Não não faz dá. sentido, né? Exatamente. Mas essa questão, quando você fala do ciúme, tem sim. Por quê? Porque o empresário, ele. Eu sempre digo que estar. Como é que eu digo sobre a questão de estar perto e estar próximo? Tá? Primeira coisa que eu quero pontuar sobre família e a função desse cara. Quando ele chega em casa, ele já não é o poderoso, é o dono da empresa. Ele é alguém que se dilui na família. Uhum. Ele é aquele que se agacha e pega o filho pequeno e coloca nas costas e ele se torna o cavalinho do filho. Ele é aquele que a filha brinca, que passa batom nele, que passa. Entendeu? Pais Uhum. que. Eu adoro pais que têm filhas meninas e os caras deixam ser maquiados pelas meninas. É Sim. incrível, Meu irmão incrível. quase sempre manda foto no grupo da família, minha sobrinha. Cara, Pinta na cara dele ali, maquiagem, desenho nas fantástico, costas. fantástico. Você entendeu? Uhum. Porque essa garota vai se conectar assim com esse homem, com a barba dele, com o cheiro dele de homem, e deixa que ela se aproxime e entenda isso. Essa conexão é muito bacana, sabe, Léo? Uhum. Mas olha só, esse cara chega cansado, estressadão, aí ele chega, aí a mulher diz assim pro marmanjão, pro bebezão, não incomode seu pai. Ele tem que resolver tantas coisas lá e ele chegou estressado. O que vocês têm que fazer? Não sei se você já ouviu falar nisso. Faz silêncio com o Já. papai. Cara, que história é essa? Quer dizer que a jornada de trabalho acabou e eu não consigo dar continuidade na jornada de pai, de filho, de esposo. Você entende? Essa questão tem que ser trabalhada nas duas direções. Exato. Vindo da família e vindo do profissional de sucesso Exatamente. também. Um segredo que eu conto. Uhum. Estar perto e estar próximo. Eu falo muito isso para pais que pessoas se separam e têm filhos. Quando os filhos são de pais separados, o que eu ensino? Vamos lá. A diferença de estar perto e estar próximo. Perto é geografia. Uhum. Beleza? Sim. Tuf, eu tô perto de você. Geograficamente, tá perto. Próximo é conexão, é afeto. Eu digo bem assim, quando você separou da tua esposa e tem teu filho, esteja perto e próximo. José, eu não consigo. Então, qual que você vai escolher? Estar perto ou estar próximo? Estar Ele, próximo é mais importante. próximo. Porque tem muita gente que está perto, mas não está Próximo. próximo. Tem muita gente que não consegue fazer essa conexão. Eu digo, se você não puder estar, se você não puder, se você não puder estar perto, escolha estar próximo. Uhum. Como é que a gente está próximo? Por exemplo, o empresário está lá trabalhando, um homem de sucesso. Manda mensagem para a esposa. Uhum. Ah, mas ela não me manda. Eu tô com saudade de vocês. Leva, voltando na minha sogra, minha sogra falou bem assim, Josué, sua esposa
tem uma coisa que sua esposa gosta muito, não sei se você sabe. Eu falei, não, gosta de sonho de valsa. Aí eu, sonho de valsa. Quanto é que custa um sonho de valsa? R$1,50. É. R$2. Quem quiser sacanear, cobra 4. Quando eu tô no mercado, o que eu faço? Eu pego um sonho de valsa. Às vezes eu pego um Ferrero Rocher, pego alguma coisa melhor. Mas quando eu levo um sonho de valsa, ainda que ela não coma, ela sabe o que ela entende? Ele pensou em mim. Que bacana. Quando o empresário, às vezes eu digo para os funcionários, eu atendi um paciente meu que eu gosto muito dele, ele é um grande advogado. Aí eu falei bem assim, o que sua esposa gosta de comer? Ela engravidou recentemente. Aí ele falou, José, ela gosta de é uma sobremesa. Leve para ela, leve para ela. A gente precisa presentear sem a pessoa merecer. E faz uma E diferença. sem datas específicas. Não é porque ela não mereça, muito pelo contrário, ela merece. Eu quero trocar a palavra merecimento, mas por ocasiões. Uhum. Qualquer momento você pode presentear. Então, esse cara de sucesso que fica lá sendo bajulado pelos seus colaboradores que batem continência para ele, quando chega em casa, ele precisa não ser aquele cara. Ele precisa ser o papai. Você precisa ser o marido. Então, essa é a conexão. Se ele consegue equilibrar, fazer essa homeostase, aquela palavra que a gente queria lá, Uhum. esse equilíbrio entre ser e estar, a família não é concorrente do sucesso dele. Você entendeu? Deu pra Entendi. entender, Léo? Claro, sem dúvida. E é importante, eu acho que o senhor quer que fique bem claro isso também. Essa conversa não é sobre criticar o sucesso, de maneira alguma. É sobre exatamente isso, que o sucesso seja amplo e abrangente na parte mais importante que é a Isso. família. Isso. Voltando à questão do trabalho das mulheres, se a gente coloca solto, fica um texto fora de um contexto para desculpa de um pretexto. Eu tenho até. Como é? Peraí. Eu tenho um um texto. Calma, eu vou explicar. Tem paciente que manda assim, um Reels, né? Pá, tá, olha aí, José, meu marido é narcisista, que inclusive a gente vai voltar para falar sobre isso, tá, Léo? Vai ser o narcisismo, só quem pode diagnosticar é um psiquiatra. Uhum. Nós, psicólogos, trabalhamos com hipótese de diagnóstico. A gente vê uma hipótese e valida junto ao psiquiatra, tá bom? É muito bom a gente entender nossa função. É porque meu marido é narcisista, aí me manda um Reels, cara, de 15 segundos de vídeo. Aí eu digo, uau, é mesmo, ele é narcisista. Quem foi que diagnosticou? Qual foi o psiquiatra? Não, eu mesmo vi. Cara, não é assim. Você entendeu? E aí o que acontece? Elas me mandam Reels, vamos lá, ele é um texto de alguém que eu não sei quem é, ele é fora de um contexto e gerou um pretexto. Então vamos lá, é um texto fora de um contexto para desculpa de um pretexto. Vamos lá, já pegou aí, Léo? Faz aí. É um texto fora de um contexto para desculpa de um pretexto. Você entendeu? Então é muito bom eu falar sobre a questão da mulher quando ganha mais, é porque nós somos um país machista. Então é preciso haver um equilíbrio. A mulher ganhar mais sempre vai ser um problema? Nem sempre, mas depende. Lembra da repetição dos fracassos familiares? Depende de quem foi sua mãe. Você entendeu? Sua mãe era dona de casa, ficava lavando louça, esperando. Aí você tem uma mulher poderosa. Ué, minha mãe não era assim. Eu vou precisar me adaptar. Porque a minha conexão era com a minha mãe. Era fazer o pratinho. Mas essa mulher não faz prato. Essa mulher pede pelo iFood. Você tem que pedir pelo iFood. Porque ela tá cansada também. Ou às vezes você tem que fazer a comida. Porque você chega antes. Cara, alguma coisa assim. e depois também a gente vai falar sobre a questão da masculinidade. O homem tem que aprender a cozinhar. Pedro, você que tá... Viu, Pedro? O homem tem que fazer um bom... Tem que saber, tem que saber cozinhar. Cara, tem cursos práticos aí. O homem precisa aprender a cozinhar, porque a comida, ela liga afetivamente. E, cara, cá pra nós, eu vou até jogar pro meu lado, mas um homem que toca violão e canta, eu faço isso, tá? E sabe cozinhar. Pedro, eu falei que a gente tem que deixar um violão aqui no estúdio. Se tivesse, vou trazer esse violão faço ao vivo, amanhã. Toco violão desde 12 anos. Olha que bacana. Tem um CDzinho gravado aí que a gente fez, bacana, muito legal. Legal. Mas enfim. Próxima vez que eu estiver aqui, pode vai fazer ter violão, canto. Adoro uma música chamada Amor de Índio, daquela galera do Clube da Esquina. No inverno te proteger, no verão saio pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar.
e ser tudo. Cara, me amarro. Me amarro demais. Mas um E homem que sabe. é afinado além de tudo. Eu já ouvi essa música com roupa nova. É Amor de Índio. Amor de É, Índio. cara, Uhum. fantástico. Mas um homem que sabe, viu, Pedro e Léo, um homem que sabe tocar violão e cantar, ou tocar um instrumento e cozinhar, meu irmão, tu tá na frente pra cacete dessa galera que não sabe porra nenhuma. Tá. Então, Eu também, corra pra eu aula. também toco, também Opa! cozinho. Tamo junto. E E o Pedro? eu E o falo, Pedro? Puta! o Pedro nasceu bonito. Eu Ah, sempre é. falo assim, poxa, a gente que não nasceu muito agraciado com beleza, a gente tem que correr atrás. É tocar violão. Nossa, um violão, sério, o violão faz uma diferença Cabe em qualquer absurda. lugar, né? É. Cara, é engraçado. E a mulher olha assim, vê o cara tocar. Não sei se tu viu o Vitor e Léo uma vez, o cara falou bem assim, não sei, é engraçado. Um deles estava cantando e aí o cara foi e cantou a mulher do outro lá no show. Falou, cara, é fácil demais quando a gente tá ali, a mulher encanta. Né? Uhum, Quando tem uma delas encanta com o cara, ele falou, bicho, uhum. eu vou lá ver o que que acontece, né? É bom que nem solte isso daqui, senão a gente vai se tornar machista. Ainda Né? mais a palavra fácil demais, a pessoa pega um texto Uhum. fora de contexto. E pra virar um É, pretexto. o cara diz, olha, ele diz que a mulher é fácil, né? Não, mas quando a Uhum. gente, na realidade, a música encanta. E Sim. encanta qualquer um, né? Uhum. Bora lá, Léo, manda peia. Bora, porque tem assunto. Ó, o senhor falando da questão do sonho de valsa da maçã. A gente começou a gravar o Pode Entrar e eu desço na frutaria que tem aqui embaixo e eu compro algumas frutas. E eu comprei a primeira vez, eu comprei algumas peras e essas maçãs verdes, né? Uhum. Sabe comprar pera, pelo menos? Eu gosto daquela mais Mole. Ah, molinha, tá. Tem gente que quase gosta da William, que é esfarelando. dura, né? Não Mas gosto. a maçã já é Enfim, mais fácil escolher. comprei essa maçã verde que não tenho o costume. Aí, depois que acabou, sobrou, eu comi uma. Eu decidi que eu não gosto de maçã verde. Ela dá Ela não é pra qualquer pessoa. ela dá uma Ela é travinha mais aqui. dura, ela trava, ela é mais ácida e azeda. E aí eu levei pra casa e dei uma pra minha sobrinha. Hum. Falei, Giovana, comprei lá, toma. E aí ela me mandou uma mensagem que gostou muito da maçã. Aí pronto, agora eu vou comprar as frutas pra colocar aqui, por exemplo. Eu não gosto da maçã verde, mas eu sempre compro a maçã verde. Porque quando sobra eu levo pra ela. A mensagem que chega no outro dia, às vezes eu não encontro com ela porque eu chego tarde do trabalho, ela já tá dormindo, ela sai pra faculdade antes de eu sair, Uhum. mas eu deixo na geladeira lá em cima da marmita que ela vai levar no outro dia. E aí eu recebo a mensagem no dia seguinte com a fotinha de Del, muito obrigado. Legal, né? Isso é uma coisa fantástica. Isso é um resultado de pequenos gestos que assim, independente de ser a maçã verde e vermelha de 404 mil, esse resultado aí É o bater de asas da borboleta, né? que Causa um tsunami, são coisas simples, né? É por isso que eu ensino, Léo, do empresário, desse cara, que ele precisa. Ele não precisa ser o mimado que chega em casa e a família tem que fazer silêncio. Não, ele precisa chegar assim com energia em casa. Ele precisa assim. Você lembra de ser desnecessário? Uhum. Esse cara trabalha demais, é necessário demais, e às vezes ele pode correr o risco de não sentirem falta dele em casa. Você Isso entendeu? seria triste. Isso é triste. Uma das coisas que eu tenho orgulho é dos meus filhos gostam quando eu chego em casa. Geralmente eu falo, papai trouxe alguma coisa. A minha caçula já, às vezes ela deixa de comer o que tem, porque ela fala, eu sei que meu pai vai trazer alguma coisa legal. Uhum. Essa conexão é bacana, né? Bora lá, Léo. Demais. Põe pra cima. Seu Josué, eu acho que se eu não tivesse trazido até a esposa e a filha esperando ali fora, que eu tô até preocupado, tanto que a gente já passou do Sim, horário aqui. sim, sim, sim. Mas eu acho que tem muito assunto para Sim, para eu já outros sabia disso, tá? encontros. Eu quero falar para você que está assistindo, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Você viu que é um assunto fantástico, extenso, importante, delicado. E entre esse papo de hoje aqui, entre maçãs, pássaros, Kung Fu Panda, eu espero que tenha ficado uma mensagem muito importante, que é mulher, é homem, vocês têm o lugar na sociedade, profissionalmente, Isso. buscando o seu sucesso, mas cuide da parte da família.
tenha o seu lugar de destaque, seu lugar ocupado dentro da família, que isso, sem dúvida, é o mais importante. Isso é que vai validar, né, seu Josué, Isso. todo o restante. É aquela coisa, tá bem em casa, tá bem com a família, o resto vai ser muito mais apreciado. Léo, só para acrescentar, tem uma pesquisa que diz que quando você não está bem nos relacionamentos, todas as coisas tendem a ir se desmoronando. Você quer um exemplo? O adultério, eu tinha até colocado, não sei como é que vai ser encaixado isso, mas o adultério, não me pergunte por que que acontece. O adultério, ele traz 3 consequências para a relação: ruína, destruição e miséria. Você fala, José, isso vem da onde? Cara, não me pergunte. Mas eu tenho percebido dentro do meu consultório, quando há um adultério, ele é a ruína de tudo que construiu, a destruição daquilo que foi construído com as mãos. E a miséria que diz, essa miséria não tem a ver com finanças, apesar de que tem muitos casais que vão perdendo seus bens por causa da separação, do caso, quando há adultério, tá bom? Só Uhum. para ficar, pontuar isso. Mas essa pesquisa diz que quando nós não estamos bem no relacionamento amoroso, que pode ser casamento, noivado, namoro, as outras áreas tendem a não estar bem. Você já percebeu quando o cara não está bem? Ele fala, cara, pô, fulano tá com um problemão aí, o chefe tá com um problema na família. Nem chega lá dentro, que ele tá puto com a mulher dele, Uhum. com a família dele. Sim. Então essa pesquisa, ela realmente, eu poderia até trazer em outro momento, mas quando nós não estamos bem no relacionamento, todas as outras áreas tendem a irem se desmoronando. E quando a gente fala de adultério, estamos falando algo mais profundo que é um casamento. Mas é interessante. O que você acha de ruína, destruição e miséria? Eu acho que faz muito sentido dentro de tudo que a gente conversou hoje. Dentro de Aliás, tudo. hoje eu tô muito mais expert no assunto do que quando a gente começou Legal. essa Mas, conversa. mas se traz essa. Mas vamos lá, Léo. A gente, como seja, pra gente fechar, falar sobre relacionamento, você vê que é muito difícil. Você chega na internet e você se depara com qualquer pessoa que vai falar sobre casamento e relacionamento, e aí a gente pode entrar num perigo, Uhum. né? De receber informações. Faça isso, não existe isso, faça isso, faça aquilo. Às vezes não funciona. Você entendeu? Eu nem vou começar, porque é um assunto assim que É eu acho que grande, grande. dá um episódio inteiro, tanta coisa. Hoje tem diagnóstico de internet, tem manual, descubra se você tem TDAH. 5 passos. Aí eu te pergunto, poxa, eu só caminhei 4. Pô, cara, eu tenho dificuldade de lidar com isso, 5 passos, 6 passos. Às vezes precisa para organizar na mente. Sim. Mas quando o cara diz 12 leis do sucesso, eu falo, cara, me fudi se eu conseguir só 11. Você se menospreza, se diminui por conta disso. E eu falo por ser alguém que já participou disso, consumiu esse tipo de coisa. De, por exemplo, a gente vê na internet, a gente toma como verdade. Tá aqui. Hoje eu É tenho. o texto fora do É, contexto para desculpa do para virar um pretexto. pretexto. Hoje eu tenho o hábito de questionar, de avaliar fontes. E eu passo isso para minha família também. Mas eu já Busque. fiz teste para descobrir se eu tinha TDAH na internet. Não existe. Entendeu? E assim, quando você começa a consumir alguma coisa dentro do Instagram, por exemplo, o algoritmo entende que aquilo ali serve para você. Ele começa a te mandar tudo. Ou seja, tudo ali vai ser relacionado ao que você viu Exatamente. antes. E tudo vai dar certo, cara. E aí, cara, é isso. Eu passo isso aqui. No final das contas, o resultado que você vai ter é o que eles querem que você tenha para eles te venderem um e-book depois. Vai por mim. É E, isso. e com a primeira aula gratuita. E com a primeira aula Foi gratuita. isso que fez o projeto do Érico Rocha, da Fórmula de Lançamento, já não é mais tanto sucesso, né? Mas Porque foi todo mundo um. já sabe que vai Uhum. haver aquilo, vai haver aquilo. E outra coisa, nem todo mundo vai fazer 6 em 7. Não sei se tu acompanha essa parte de empreendedorismo. 6 em 7 é o cara fazer muita grana em 7 Uhum. dias. Cara, não funciona para todo mundo, velho. Não Não. funciona. Por isso que eu tenho dificuldade com fórmulas de relacionamento. Tem muita dificuldade. Porque na terapia a gente vai descobrindo que eu chamo de garrafada.
Eu chamo de garrafada. Sabe que lembra da garrafada que o cara Lembro, tomava? minha mãe tomava demais, um monte de erva. Você toma um e serve pra tudo. Cara, não serve. É, Às vezes vai servir pra gripe, não vai, aham. não serve pra hemorroida, serve pra diabetes, serve pra gonorreia. Eu falei, Ainda dá pra limpar a mesa, tirar a sujeira. Era não, não, desse jeito. não Era. funciona, não funciona. Nem Uhum. tudo funciona pra todo mundo. Às vezes, a minha metodologia, a minha abordagem não vai funcionar pra uma pessoa. Por exemplo, eu digo que eu quero ser desnecessário. Às vezes o Uhum. cara me quer na vida dele muito tempo, mas, cara, Uhum. não vai dar certo. Eu quero que você caminhe com as suas próprias pernas. A dependência também Eu não não tenho é. como. Você acha que eu acho bacana o cara me ligar assim, ó, eu quero fazer isso, 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 aquilo, toda vez? Não, ele já tem, eu chamo de anticorpos emocionais, ele já Uhum. tem a gente chama o casco duro para poder, eu quero ensinar o camarada a falar, cara, eu tô tomando decisão, que nem essa minha paciente me liga, Josué, eu consegui me posicionar. Eu falo, valeu, tá dando certo a terapia, hein? Tá dando certo. Uhum. Então, essa é a grande conquista. Manda lá, Leão. Seu Josué, geralmente a gente termina pedindo um convidado para passar uma mensagem para a câmera, mas eu acho que tudo hoje Tudo aqui era foi uma mensagem. Vamos fazer o seguinte: aquela câmera ali para o senhor, fala onde as pessoas podem entrar em contato com o senhor, redes sociais. Vai estar na descrição do vídeo também, rede social do psicólogo Josué Wesley. Fica à vontade. Ok, eu tenho um Instagram chamado @psi.josuewesley. Se você digitar esse nome, você vai me achar em qualquer lugar, né? Eu já participei da plataforma Doctoralia, uma plataforma polonesa maior do mundo, né? E lá, hoje eu já não estou lá, estou participando de outros grupos, a internet cresceu muito, né? Então nós estamos em outras plataformas, mas eu atendo em Águas Claras. Atendo hoje, depois da pandemia, depois de 2022, 90% dos meus atendimentos hoje são online. Eu atendo gente da Dinamarca, Austrália, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, já atendi gente no Egito, na Austrália era um paciente meu que ele era chefe de cozinha, eu atendi ele 8 da manhã, enquanto era 8 da manhã, lá ele já estava no home, como é que é aquele que ele ficava, deixava em frente à praia, como é que é aquele motorhome? Ah, sim. E aí ele já dormindo, já fazia a sessão cansado assim, ele era chefe lá. E aí ele já estava meio cansado, eu atendi ele online ali, você vê que a pandemia abriu isso pra gente. Então 90% dos meus atendimentos são online, me atendo presencial em Águas Claras e será um prazer, né, vocês chegarem na rede social. Lá hoje eu estou publicando muita coisa bacana, muita dica, é, algumas frases bacanas, não são frases de efeito, mas são coisas que a gente vai construindo com a nossa experiência nos relacionamentos amorosos. E eu quero deixar uma última frase. Os casais, eles não querem se separar. O que eles não conseguem é lidar com a angústia. É por isso que causa a separação. Existe uma angústia dentro deles. Se você perguntar para eles, quando não há, no caso, traição, né? Mas a maioria, você pergunta bem assim: você quer separar? Falou, cara, eu ainda acredito. Eu ainda acredito nessa relação. E aí eu faço a velha pergunta, né? O que que te coloca dentro dessa relação e o que que te faz sair? E os motivos são vários e eles conseguem avaliar. E muitas vezes conseguem avaliar que vale a pena estar dentro da relação. Fantástico. Josué, obrigado Vamos lá. por ter vindo conversar com a gente. Eu espero que o senhor retorne Eu realmente vou fazer, porque em outras situações para a gente continuar o assunto que é extenso. quando eu vi o tema, a Aham. minha cabeça funciona em blocos e tópicos. Eu organizo, não sei se você é assim. Ah, Cara, já. sem dúvida. Minha vida agora são listas para tudo. Não, se quando eu fui lendo o que você colocou, bicho, já foi me abrindo aqui, caixa aqui, caixa aqui. E aqui a gente faz, eu já atendi paciente, eu já fiz um atendimento de 5 horas do paciente. A Olha. gente consegue, Uhum. porque falar sobre isso traz, eu quero dar uma confessar, quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Eu acredito. Na É próxima. terapêutico atender pra mim, é terapia pra mim atender. Estranho, né? Era uma coisa que eu ia perguntar pro senhor. Terapeuta faz terapia também? Todo psicólogo ele precisa fazer terapia, tá? Às vezes por momentos, e Aham. geralmente tem a supervisão, né? Que a gente pega alguns casos, leva para o supervisor, e geralmente é o nosso terapeuta. Mas por que que é bom eu fui para terapia uma vez porque eu precisava tratar uma questão muito minha. Eu, ti- eu tinha um paciente que dizia que ela era foda. E aí ela falou foda. Opa! Ela dizia assim, eu sou foda. Eu falei, cara, tem Hum. alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada, a prepotência e tal. Aí fui pro meu
psicólogo, André, atende aqui em Ceilândia. Aí eu fiz um processo terapêutico, cara, eu não tô entendendo, tem muita coisa que eu preciso ajustar, essa menina confronta, tal. No final da terapia eu descobri que ela era foda mesmo, e que eu precisava entender que ela que eu precisava liberar, resolver algumas coisas dentro de mim, né? Aham. E foi legal, porque a terapia ela serve pra gente organizar. Nós não somos perfeitos, cara, por favor. É uma das coisas que as pessoas confundem. Acho que o psicólogo não briga na rua, que o psicólogo não se irrita na fila em certas filas, Que tem a resposta para que todas as tem resposta. perguntas. Não, a gente convive, a gente está dentro do consultório, nós estamos psicólogos. Uhum. Mas, acima de tudo, nós somos pessoas. Sacou? Saquei. Obrigado novamente por ter vindo. Foi um papo excelente. Você que assistiu aí, tá assistindo até agora, muito obrigado pelo carinho de ter ficado aqui acompanhando esse papo interessante com a gente. Dá aquela curtida, comenta aí, já passou por uma situação que faz sentido para você, alguma coisa que a gente conversou aqui hoje. Segue nas redes sociais, estão aí na descrição do vídeo. Você acha a gente em qualquer rede social, pode entrar 61. Fica à vontade para acompanhar os outros vídeos do canal. Até o próximo programa. Muito obrigado.